Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, aleluia, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo abençoado por Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, neste dia que o Senhor preparou para nós, nesse sábado, aleluia. Entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite que nele nos concedeu, deitamos, dormimos, acordamos. Estamos de pé, porque é Ele quem nos sustenta. Aleluia. Gratidão por mais esta manhã, por este dia, pelo dom da vida. Glória a Deus que neste dia, nós viemos consagrar as nossas vidas ao Senhor, a nossa família, consagrar o nosso trabalho. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia. Glórias a Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para Ti, Senhor. Que neste dia o Senhor venha receber como um cheiro suave a nossa adoração sincera diante de Ti, meu Pai. Eu Te adoro com a minha vida, eu Te adoro, Senhor, aleluia, com as obras das minhas mãos, que eu não venha, Pai, querer barganhar contigo, mas que nós venhamos fazer tudo porque nós somos salvos, porque nós somos libertos em Cristo, aleluia. Hoje a palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, está no livro de Gênesis, capítulo 4, os versículos do 1 ao 11, que vai falar acerca de Caim e Abel. E aconteceu, aleluia, deixa eu marcar aqui, porque senão me perco. E aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhes o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora, maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Louvado seja Deus. Então, nós estamos diante dessa história, bastante conhecida. Eu me lembro desde que eu era, já pré-adolescente, que eu já ouvi essa história. Já tinha aquela fala: por inveja, Caim matou Abel. Então, toda vez que a gente se depara com uma pessoa invejosa, a gente se lembra, de Caim, que por inveja matou seu próprio irmão. E ainda usou de desdanho diante de Deus, porque Deus, ele sabia
o que foi, né, o que tinha acontecido com Abel. Mas quando ele perguntou para Caim, Caim negou, né? Não sei, eu acaso sou guardador do meu irmão? Ainda debochou, né, de Deus, né? Ele não tinha temor a Deus. Ele queria, quando o irmão, né, que quem primeiro deu a oferta, né? Porque como ele era pastor de ovelhas, ele lidava com animais, né? O Abel, ele tinha um coração bom, um coração grato a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito, né, para ele. Ele usou de gratidão e foi ofertar o melhor dele. Ele tirou os primogênitos, né, dos animais ali, da gordura, as primícias, e ofereceu a Deus. Por quê? Porque em forma de gratidão, né? Porque ele sabia, os pais dele, né, falavam sobre Deus, pregava como de Deus para eles. Mas a gente vê, né, como tem um dizer, que os filhos saem da mesma barriga, né, da mesma mãe, né, poderia ter a mesma natureza, mas não tem, né, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Saiu da mesma cria, mas eles não tinham naturezas diferentes. Por ele ver ali que o irmão tinha ofertado, né, com amor, com dedicação, ele não sabia que tinha sido com tanto amor, com tanta dedicação, mas ele foi atropelando, foi lá, né, pegou, né, as iguarias dele e aquilo que era, né, das mãos dele, e ele foi ofertar a Deus. Mas Deus conhecia o coração, Ele conhece o meu e o teu coração. Ninguém consegue barganhar com Deus, ninguém consegue enganar a Deus. A gente pode até enganar uma boa parte das pessoas, mas a Deus ninguém engana. E quem está enganando, vivendo, né, de engano e até mesmo querendo enganar, saibas que Deus, né, tudo tem um tempo. Vai ter o tempo, né, de chegar o tempo da queda. Todos aqueles que estão na presença de Deus com barganha, ou por inveja, ou querendo ser melhor do que o outro, né? Porque, né, eu tô ali, ou porque eu tô aqui, ou porque eu tenho cargo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque o meu dízimo é maior, né? Às vezes, né, tem grandes oportunidades na casa do Senhor, porque o dízimo é grande, né? A pessoa tem um salário alto e ali sabe que o dízimo é grande, né? A pessoa tem bens materiais, porque hoje nós estamos vendo muito, né, no meio cristão, pessoas barganhando com Deus, pessoas que estão dando crédito ao outro, né, colocando num cargo elevado, num patamar elevado, porque fulano tem, né, uma boa faculdade, tem um bom emprego, porque ele tem carro, né? Então a gente vê muito isso, né? Mas Deus, ele vê todas as coisas, não adianta a gente querer barganhar com Deus. Aleluia. Às vezes os pequenininhos são excluídos, né? Mas Deus vê quem está com sinceridade, quem está com barganha, quem está fazendo por inveja. Eu vou fazer, quero pular na frente por causa da inveja. Aleluia. E quando ali o irmão fez aquela atrocidade, na hora a terra clamou, né, a Deus pelo sangue derramado, e Deus amaldiçoou. Aleluia. E Deus disse para Caim: se bem procederes, não é certo de que será aceito, né? Então ele disse: se você proceder bem, é claro que vai ser aceito. Ele talvez, né? Talvez não, eu tenho certeza, porque conhecendo, né? Quando a gente tem o conhecimento de Deus e sabe como Ele é poderoso, como Ele é misericordioso, se houvesse um arrependimento ali, ele ia ter a consequência do pecado dele. Mas, com certeza não seria tanto. Deus ia usar de misericórdia se houvesse um arrependimento. Mas ele matou o irmão dele e não se arrependeu.
ele usou de desdanho com Deus. Quando Deus questionou para ele, ele disse: eu não sei, né? Como não sabia onde o irmão estava e que ele não era guardador do irmão dele. E Deus sabendo. Então Deus foi lá, olha, essa mesma terra que recebeu o sangue de Abel, essa mesma terra que você vai ser amaldiçoado. Deus amaldiçoou Caim por causa da mesquinhez dele, por causa da ruindade, da inveja, né? Por conta do pecado. Aleluia. E ali Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão, né, e Eva, os mais velhos de uma prole, de uma grande prole. Com certeza eles foram criados por seus pais com muito amor e carinho, além de serem cuidadosamente instruídos a respeito do Deus Criador e da promessa que eles fizeram de salvá-los do pecado e de suas consequências, né? Então ali com certeza eles estavam sendo instruídos, porque Adão e Eva foram criados pelo próprio Deus. Eles sabiam, né? Conheciam o poder de Deus, então eles estavam passando para os filhos, né? Mas vamos ver lá na frente o que foi por que tudo isso foi causado, né? Imagine a decepção e a amargura e a culpa que Adão e Eva sentiram quando presenciaram Abel assassinado por seu irmão Caim, seu filho mais velho, demonstrando um espírito rebelde incrédulo. Deixou-se dominar pela ira a ponto de matar o irmão simplesmente porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel, né? E nós sabemos que ainda nos dias de hoje acontece esse tipo de coisa, né? Quantos, né, filhos estão matando seus próprios pais por conta de dinheiro? Porque eles querem fazer algo e os pais não aceitam o que eles fazem. São de menor e aí tramam a morte, né? Tem pouco tempo aí que eu vi, né, um filho com 15 anos, juntamente com outra adolescente, tirou a vida do pai, da mãe e de sua irmãzinha. Por quê? Porque ele queria ir ao encontro, né, da menina e o pai não aceitava. Por quê? Porque ele era de menor. E as coisas, né, tomam assim uma procedência maligna. Não tem muito, né? Não tem mais aquele respeito de pai, mãe, de filho, né? Mas vamos orar que Deus ele converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Aleluia. Traga a união no meio da família. Louvado seja Deus. Que tristeza ali, né? Os primeiros filhos, né? O primogênito, né? O segundo filho matar seu primogênito. Aleluia. Abel, assassinado por seu irmão Caim, seu filho mais velho, demonstrando um espírito rebelde. Ali ele demonstrou, né, a ira a ponto de matar o seu irmão, simplesmente porque Deus não aceitou a sua oferta, né, mas aceitou a de Abel. Por que Deus aceitou a de Abel? Porque era com sinceridade. Deus não aceita, né, barganha, inveja, fazer algo por inveja, por barganha, para ser aceito por alguém. Deus não aceita isso não. Não adianta, né? Caim representa aqueles que confiam em suas próprias obras como meio de salvação. Ele não queria entender que deveria confiar sua salvação interiormente ao Salvador prometido e irritado por Deus, né, ter se recusado a aceitar sua oferta, irou-se contra o seu irmão e o matou. Hoje também muitos não se interessam pelas leis de Deus e acham que podem estabelecer eles próprios as regras para a sua salvação. Aleluia. Então, quantas pessoas não tem, né? Não quer saber, não quer ter compromisso com Deus, não conhece as escrituras, nem lê, nem conhece, não quer seguir as normas que está aqui na palavra do Senhor, né, os mandamentos do Senhor, e acha que
por suas obras eles vão ser salvos. A gente conversa com pessoas que até são boas, né, para dar, mas não conhece a palavra de Deus, não tem um pingo de conhecimento e acha que vai ser salvo, né? Pelas obras sois salvos? Não, é pela graça. E a graça é um dom imerecido. Nós nem merecemos essa salvação e Deus nos dá de graça. Então, nós não vamos barganhar com Deus dando alguma coisa, fazendo, né, levando o dízimo para ser salvo. Não, não vai ser. Abel, ele ofertou porque ele era salvo. O outro foi ofertar porque queria ser salvo por causa da oferta. Olha aí a diferença. Por isso que Deus disse que ele vai vir. Jesus disse que outra vez ele vai vir para, aleluia, fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Vai ter essa diferença, acontece. Não adianta a pessoa morrer e dizer, ai, foi salvo depois que, né? Quantas pessoas estão aí morrendo, alcoolizado, né? Mata o outro e depois morre, né? Por consequência do pecado. E o povo está dizendo, tá na glória, tá na glória. A palavra de Deus não é mentirosa não, viu? Deus não mente, Deus não erra. Só em falar que as pessoas que estão fazendo essas atrocidades são pessoas boas, porque fulano é tão bonzinho. Bom é Deus, bom é Deus. E nós temos que fazer por amor, né? Carregar o amor de Deus aqui dentro de nós. Não é para barganhar com ninguém, para invejar ninguém e para ser salvo por causa das obras. Aleluia. Hoje também muitos não se interessam, né? Tem muitas pessoas que não estão se interessando em conhecer a palavra de Deus, né? Eva, naquele dia doloroso, deve ter se lembrado da sua fraqueza e ingenuidade ao comer do fruto proibido. Seu coração materno estava duplamente ferido, pois num só dia perdeu os dois filhos, né? Os seus dois filhos primeiros, os seus dois primeiros filhos. Um para a morte e o outro para o pecado, pois Caim jamais se arrependeu. Então, Eva acabou ali perdendo seus dois filhos. Um foi por causa da morte, né, morreu, e o outro foi perco ali para o pecado, porque ele não se arrependeu. A palavra de Deus não fala aqui de arrependimento de Caim, não. Ele era tão pecaminoso, a natureza dele era tão ruim que ele não se arrependeu, nem diante de Deus ele não se arrependeu, né? Quando Deus perguntou pelo irmão, ele fez 10 danos. E aqui, como a palavra está nos instruindo, né, que foi uma consequência também do pecado de Eva, por ter desobedecido a palavra de Deus, quando Deus falou, não coma desse fruto. E ela foi lá e fez aquilo que Deus, né, não ordenou. Muitas vezes os pecados dos pais têm consequências, né, sérias na vida dos filhos, por isso todo cuidado é pouco quando se lida com as tentações de Satanás. Adão e Eva viveram quase 1000 anos e viram muitos outros males atingindo a humanidade, como o aumento do pecado e da rebelião contra Deus. Após contemplarem os resultados do pecado, chegaram à conclusão de que a morte que teriam de enfrentar não era outra coisa senão um ato de misericórdia da parte de Deus para abreviar suas lutas, dores e tristeza, né? Então, por causa deles entrou esse pecado no mundo, entrou a morte, por causa desse pecado que eles cometeram, né? E através dos filhos deles já começaram também o pecado foi crescendo, se alastrando, né? Mas nós sabemos que por causa de um também, né, que Deus enviou o filho dele, por causa do filho de Deus, né, nós fomos restituídos, né, reconciliados com Deus por causa da morte de Jesus. Aleluia. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. E hoje nós temos, né, o livre-arbítrio para entrar na presença do Senhor, né, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender e se voltar para Deus.
Aleluia. Há uma testemunha que tudo vê, né? Deus, ele tudo vê. Quando Caim assassinou Abel, ele fingiu que nada acontecera, né? Por acaso, sou responsável por meu irmão? Olha o que ele respondeu. Disse com desdém a Deus, que lhe disse: o sangue de seu irmão clama a mim na terra, né? Da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você, né? Então, ele ia ser agora amaldiçoado em cima da terra. Não pensa, né? A gente vê, a pessoa faz algo errado e aí fica o povo orando, né, para Deus, né, tirar daquela pessoa daquele sofrimento. Não vai tirar, por quê? A pessoa está pagando pelo seu próprio erro. Infelizmente, ele cometeu, né? A pessoa cometeu, tem a consequência do pecado. Deus, ele é misericordioso, sim. Agora, a pessoa que tem que ir lá se arrepender e pedir a misericórdia de Deus, porque Deus dá misericórdia, né? Agora, às vezes, a pessoa não se arrependeu, não quer se voltar para Deus, e a gente está aqui orando, querendo que Deus tire o sofrimento. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, não, gente. Nós temos que entender, as coisas de Deus é com sinceridade, né? Não é com barganha, não. Ah, ele fez e aconteceu e agora está de boa, mas vamos ver para onde ele vai depois, né? O nome de Caim persiste como aviso. Não sejamos como Caim, né? Que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão, advertiu João. O nome de Abel também está presente, mas de maneira diferente. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, né? Então ali João falou que nós não temos que ser como Caim, né? Que matou, que pertencia ao maligno, né? Porque assassinou seu próprio irmão. Mas o nome de Abel foi mencionado, né? Para nós termos como exemplo, né? O nome dele que está presente, né? De maneira diferente, que pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Foi pela fé. Aleluia. Fé, ele tinha fé em Deus, então, porque ele tinha fé, ele foi lá e apresentou o sacrifício dele, né, as primícias para o Senhor. Ele ainda fala por meio do seu exemplo. Abel ainda fala. Também os ossos dos escravos, há muitos esquecidos, fazemos bem em nos lembrar de que todas essas vítimas e nos opor à opressão, onde quer que a vejamos. Deus vê tudo, sua justiça triunfará, né? Então, aquele que derramou o sangue inocente, né? O sangue dessa pessoa grita, aleluia. Todos os que foram martirizados, né? Deus, ele requer daquele que martiriza os pequeninos e que derrama sangue inocente, né? Que Deus, ele venha ter misericórdia de nós e nós também venhamos ter um coração arrependido, né? Se arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Que situação de injustiça e opressão você conhece, né? Você conhece alguma injustiça? Ou você está sendo injustiçado? Saibas que Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos. Deus lhe chama para agir? Pense bem, se Deus está te chamando hoje para agir. Querido Pai, Tu és o Deus que tudo vê. Ajuda-nos a ver quando ocorre a opressão e mostra-nos como combatê-la. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor venha nos mostrar, né, como combater a injustiça. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê da sua paz. Amém? Graças a Deus.